Oi, gente, a pedidos no meu TikTok, que vai estar aqui na bio e na descrição. Eu vim fazer um vídeo aqui sobre o significado de algumas cartas no tema saúde, tá? E eu vou começar aqui da carta 1 até a 5. Se o vídeo tiver aí uns 10 likes, 15, 20 likes, eu faço aqui do resto, tá, gente? Eu vou indo de 5 em 5 pro vídeo não ficar tão longo. Mas hoje eu vou começar aqui essa saga, né? Começar a mostrar a minha visão sobre cada carta do tema saúde. Eu espero que ajude vocês, tá, gente? Quem quiser comentar alguma sugestão, alguma crítica, né? Alguma observação, sinta-se livre, né? Desde que faça com respeito. Então, vamos para o vídeo. Então, né, começando aqui com a primeira carta, né, do baralho cigano, que é o Cavaleiro. É uma carta que a gente pode ver como dois aspectos, tá? Quando a gente fala de saúde. O primeiro deles a gente pode ver no sentido de que é uma carta que a gente sabe que fala de notícias, né? Notícias que chegam. Então, se a gente não perguntar, tipo, fulano tá com problema em qual parte do corpo, porque aí já vai ter ali um contexto diferente. Se você perguntar alguma coisa diferente, ou então perguntar se vai chegar um exame, essa carta aqui responde que sim, ó, é a chegada de notícias sobre a sua saúde. Então pode ser um exame que chegou o resultado, pode ser um médico vindo te falar alguma coisa. O cavaleiro vai falar de novidades boas ou ruins sobre o seu estado de saúde. Tá? Então, se a gente pegar o significado primordial da carta, né, que é trazer um mensageiro, né, que traz novidades, é literalmente isso, notícias sobre a saúde da pessoa. Então, se o consulente quiser saber, meu exame, ele, como fala? Deixa eu pensar. O meu médico vai me dar alguma atualização? Essa carta aqui responde que sim, certo? Responde que sim, ele vai até você, ele vai te dar uma atualização do seu caso, ou algo do gênero. Numa mesa real, na parte da saúde, né? Quando você for analisar ali o bloquinho da saúde, né? Se você colocou o carta-tema da árvore, né? Você vai analisar o que está perto. Se estiver muito perto, ele pode indicar que o consulente vai ter alguma notícia relacionada à saúde dele, no tempo que foi tipo de leitura, tudo mais, enfim. Então, esse aqui é o primeiro significado básico, né, dessa carta aqui do cavaleiro no tema saúde. O segundo significado, né, que aí vai que aí responde algumas perguntas como: estou com problemas em qual parte do meu corpo? Bom, o cavaleiro é uma carta de movimentação, é uma carta de rapidez, é uma carta que fala de movimento, né? O cavaleiro ele está em constante movimento. Se a gente for levar isso para o tema da saúde, a gente já pode associar que essa pessoa pode estar com problemas ali nas partes do corpo dela que exercem algum tipo de movimento. Então, por exemplo, as pernas, né, para a gente poder andar, as pernas, o joelho, os braços até, né? Porque o braço exerce ali um movimento também. E assim, quando você tá no cavalo, né? Você tem que meio que ficar mexendo ali o braço, né? Você tem que. Eu esqueci o nome disso, gente. Mas é que nem ele tá fazendo aqui, ó. Tá vendo que ele tá meio que. Esqueci o nome disso, gente, mas eles meio que batem no cavalo com uma corda, eu acho, né? Acho que é tipo isso que eles fazem. Eles exercem o movimento ali com o braço. Então, qualquer membro seu que você dependa dele para fazer um movimento, se você perguntar onde está com o problema, isso aqui vai dizer, por exemplo, seu braço, sua perna, seu joelho, seu pé. Então, é problemas de movimentação no geral também. Então, assim, eu tô com algum problema de saúde? Se der que sim, você, né, o cartomante, vou perguntar, que tipo de problema, então, que é esse? É na movimentação. Essa pessoa pode estar ali com alguma deficiência em, sei lá, tá mancando, tá andando de forma lenta, por algum motivo aí de saúde, tá? Então, assim, o principal aqui, né, da cara do cavaleiro é isso. E também tem outros significados, né, como objetos. Por exemplo, se a pessoa perguntar se ela vai ter que usar cadeira de rodas e se é o cavaleiro, é um forte indicativo que sim, né? A gente pode associar o cavaleiro ali como a cadeira de rodas, como se fosse, em vez de um cavalo, a cadeira em si de rodas. O consulente, né, pilotando, né, tendo controle daquela cadeira de rodas, igual você tem de um cavalo, certo? Então, uma das coisas que você pode chegar também é esse objeto da cadeira de rodas, tá? E como um conselho para a saúde, né? Tipo, o que eu deveria fazer para poder melhorar minha saúde, além do que eu já falei de observar mais as pernas, os braços, também seria você ficar em repouso, parar, ó, de se movimentar. Se você cair numa casa, né, que fala, tipo, o que eu devo parar de fazer para melhorar minha saúde, isso daqui é você ficar quieto, parar de andar, repousar, parar de ter movimento, sabe? Então, uma visão geral aqui da carta do cavaleiro no tema saúde é essa, tá, gente? Vamos agora para a carta do trevo. Gente, agora a carta aqui do trevo, né? A carta do trevo vai falar ali de recuperações rápidas,
tá? De recuperações e doenças ali, problemas de saúde que acabam de forma rápida, tá? Então, assim, é aquela carta que vai falar muito mais de recuperação do que de um órgão de corpo. Eu não consigo ver nenhuma parte do corpo aqui com o trevo, tá? Só de tratamento ou de, assim, uma notícia ali boa pro consulente. Mas também temos que ter algumas observações, tá? Porque do mesmo jeito que o trevo pode falar que a sorte está ao favor do consulente, que ele vai conseguir se recuperar, o trevo pode ir para o significado negativo, onde fala que o azar está ao favor dele, então a sorte está contra. O que isso pode significar? O azar estar contra alguém na saúde. Pode significar ali que os exames dão errado, os exames atrasam, os exames ali não constam, né? O que verdadeiramente deveria constar. Pode contar aqui de pequenas dificuldades, pequenos problemas ali, pequenos maus hábitos que vão desencadeando em uma coisa maior, que vão desencadeando em uma doença, assim, pesada, né? Então, assim, pequenos maus hábitos, pequenos contratempos que vão desencadeando ali em algo maior. Então, assim, o trevo pode tanto falar de uma recuperação rápida, de boas notícias, né? Mas também pode falar de azar também, uma onda de azar, né? Quando tudo começa aos pouquinhos indo dar errado, até que vire uma consequência muito maior, né? Vire uma bola de neve, certo? Por que eu vejo, né, que, assim, que nem eu falei no início, que o trevo pode falar também de uma doença passageira, tipo assim, que é rápida de ser curada. Eu pego muito essa ideia pela ideia da metáfora, né, de quando você acha um trevo de 4 folhas. Quando você acha um trevo de 4 folhas, você fica muito feliz, creio eu. Você vai se achar muito sortudo. Mas pensa comigo, daqui 2 semanas ou até mesmo uma semana, você vai estar ainda em êxtase? Você vai estar animado ainda com essa descoberta? Muito provável que não, né? Vira algo passageiro. E assim, pode ser até que depois você esqueça, né, do que você sentiu, achar aquele trevo de 4 folhas, e esqueça até que achou ele. Quando a gente adapta esse conceito, né, do trevo para a saúde, não, calma aí, quando a gente adapta esse contexto, essa metáfora para o amor, a gente pensa o quê? Um amor, um passageiro, uma paquera ali, uma paixão. E quando a gente adapta isso aqui para a saúde, a gente pode ver como uma doença ali que pode estar ali afetando no momento de uma forma muito negativa, né? Mas que depois vai acabar sendo curado desse problema, entende? Você vai achar um tratamento, uma cura ali, que vai fazer com que depois de pouco tempo você até esqueça um pouquinho do que você passou o que você passou vivendo aquele problema, entende? Aquela doença. E aqui também pode falar muito de uma cura, de um tratamento que vem de forma inesperada, né? O trevo de 4 folhas, ele aparece ali pra gente de forma inesperada. Do mesmo jeito que pode aparecer um tratamento, ou do mesmo jeito que uma pessoa pode se curar. Então, pode se curar antes do previsto e tudo mais. Então, sem esse significado, a carta do trevo também pode falar de tratamento tradicional, uma medicina tradicional. Então, às vezes aqui, o trevo me lembra muito boldo, tá, gente? Principalmente aqui nesse desenho, nesse deck, né? A folha do trevo aqui, ó, me lembra muito boldo, não sei por quê. Mas meio que reforça para mim ainda mais a ideia de erva, né? De medicina tradicional. Você de pedir para aquela pessoa ali tomar algum tipo de chá, né? Às vezes até um banho de erva, né? Que ela vai ter algum resultado bom com aquilo, alguma melhora. Então, o que eu vejo, né, na carta do trevo para a saúde é isso, gente. E agora vamos para a carta do navio. Gente, a carta aqui do navio, ela é já um pouquinho mais difícil de ser entendida, tá? Mas, assim, o principal significado dela aqui vai ser sobre órgão e parte do corpo. Porque o navio vai representar ali qualquer órgão de desintoxicação, qualquer órgão que traga purificação para o nosso corpo, assim como os rins e o fígado, tá, gente? Uma metáfora que eu uso para poder entender isso um pouquinho melhor é o fato que, assim como os rins utilizam da água para poder purificar o nosso corpo, trazer uma mudança para o nosso corpo através da purificação, o navio ele também usa da água para se deslocar e trazer uma mudança de um ponto, né, no mundo para outro. Então, assim, eu vejo meio que essa semelhança e eu consigo associar, né, com mais facilidade o navio a esses órgãos de desintoxicação, tá, gente? Então, rim, fígado, vesícula e por aí vai.
tá? O navio vai abordar esses órgãos. Então, se o consulente perguntar em qual órgão que eu tô com problema, pede para ele ir em algum médico que trate mais dessa área, assim, de rins, enfim, órgãos de desintoxicação, para ele tomar mais cuidado com isso, beber mais água, por exemplo, é um conselho também. O navio, tirando esse significado, também pode falar que a pessoa vai precisar se locomover para um hospital distante. Então, por exemplo, a pessoa pergunta: o que fazer para eu conseguir um tratamento para minha doença? O que fazer para poder melhorar? Aqui vai falar dela realmente buscar ali outros hospitais sem ser o que ela já está indo. Buscar um hospital um pouco mais longe, ou então fala que ela vai ser obrigada a se locomover para outro local. Então, se eu consigo te perguntar, eu quero fazer essa cirurgia. Mas aqui na minha cidade não tem. Aqui só vai reafirmar, não tem nenhum hospital que faça tudo mais. Aqui só vai reafirmar que ele vai ser obrigado a ter que ir para outro lugar, entende? Vai ter que ser obrigado a se locomover para poder fazer essa cirurgia, entende? Então aqui vai falar ou de órgão de desintoxicação, ou vai falar de uma grande locomoção ali, ou então uma locomoção, né? Significativa para poder conseguir um tratamento, para poder conseguir fazer uma cirurgia e tudo mais, tá? E agora vamos falar da carta da casa. Bom, para a carta da casa, a gente vai pegar a ideia de que a casa é literalmente uma estrutura, né? Ela tem madeiras ali, ou enfim, outro material, enfim, que sustenta, né, o telhado e tudo mais. Se a gente pegar a ideia de qual parte do nosso corpo que nos sustenta, que nos dá sustentação, é o nosso esqueleto. Então aqui a casa vai falar muito do nosso esqueleto, tá? E do corpo no geral, assim. Então, porque a casa também é meio como se fosse, como fala? Se a gente pegar a ideia de que, por exemplo, se a gente está em casa, nós vamos estar protegidos de temporais, de chuvas, de neve, do sol na nossa cabeça, e a gente pegar isso aqui para a saúde, né, para parte do órgão, ou parte do corpo humano, se a gente for pegar, né, o que nos protege, o que protege ali os nossos rins, ali, nossos órgãos de serem expostos, né, o que protege até nossa alma, né, é o nosso corpo no geral, sabe? Então, assim, aqui vai falar muito de. Se a carta da casa cair, ela pode se remeter ao esqueleto da pessoa, então pode ter algum problema nos ossos, por exemplo, ou enfim, na coluna, né? Porque a coluna é o que nos dá sustentação. Ou aqui pode falar de como que tá o corpo daquela pessoa, como que tá a carapaça da alma, né? Daquela pessoa, que é o corpo, né, gente? O corpo é meio que a carapaça da nossa alma. Então, se sair carta muito negativa, se sair cruz, sei lá, rato, tô com a carta do rato aqui perto. Mas vai dizer que essa pessoa tá com algum problema ali, que ela tem que se atentar no corpo dela. Então, se a pessoa vai perguntar se ela tá com saúde boa, se o corpo dela tá bom, e sair carta negativa perto da casa, vai falar que não. Aí você vai investigar, né? Melhor o que é em detalhe. Mas no geral aqui, a casa vai falar de sustentação, então o nosso esqueleto que sustenta a gente, e vai falar do nosso corpo no geral, que é o que protege a gente, né? O que protege nossa alma, por exemplo. E os nossos órgãos também de não saírem por aí espatifando no chão. Então, assim, falamos do corpo, do estado do corpo da pessoa aqui também, tá, gente? Como conselho, aqui pode ser casas de reabilitação, tá, gente? Tá, gente? Se você você tá atendendo uma pessoa que ela é viciada, ou que tem alguma coisa do gênero, né? Ou tem bulimia, enfim, problemas de alimentação, né? Transtorno alimentar. Aqui pode sugerir casas de reabilitação, então, reabilitação para viciado em álcool, tudo mais, alcoólicos anônimos. Então, vem muito essa ideia aqui também, né? Pode ser também estar em contato com as pessoas próximas a essa pessoa, né? Com familiares, com amigos próximos, né? Amigos íntimos. Mas, no geral, o que eu vejo da casa no tema saúde é isso: esqueleto, o corpo em si, como está o corpo, e casas de reabilitação. Agora, vamos para a nossa última carta, a da cobra. Opa, a gente falei errado, a carta da árvore, gente. Cobra só no próximo vídeo. A carta da árvore, gente. Gente, agora a árvore, eu tenho muitas observações a fazer aqui sobre essa carta, tá? A primeira ela é a carta tempo para saúde. Então, numa mesa real, gente, se vocês verem essa carta aqui circundada, né, de cartas ruins, pode ser um indicativo de que aquela pessoa está com uma saúde afetada, tá bom?
E assim, se o consulente perguntar, minha saúde tá boa, aí sai essa carta aqui com carta positiva, beleza, ele está com uma vitalidade muito boa. Porém, se a pessoa pergunta se ela vai ficar bem logo, se ela vai se recuperar logo, embora essa carta aqui seja a carta tema da saúde, né, ela não vai necessariamente significar que a pessoa vai melhorar logo. Tem que lembrar que a carta da árvore, a gente fala de coisas fixas, né? Porque a árvore está enraizada ali, a árvore não sai do lugar, a árvore ela fica ali sem mudanças, né? Sem falar que é uma carta lenta. Então, aqui não vai falar que o consulente melhorou, quer dizer, que ele vai melhorar. Aqui vai falar que vai continuar na mesma saúde dele, entende? Vai permanecer que nem está. Então, tomem cuidado com a carta da árvore, nem sempre só porque ela é carta tema de saúde que ela é boa, tá? Mas continuando, como parte do corpo, gente, aqui eu vejo muito que fala de via respiratória, tá? E também de DNA e genes. Por que aqui pode tratar por algum motivo de DNA e genes? Por conta que a árvore em si, ela já é muito assemelhada, né, com aquela árvore genealógica, né, a árvore da família. Então aqui vai falar muito de gene, tá? Pode falar inclusive de doença hereditária, que você pega ali de algum membro da família, né? Uma doença hereditária ou até mesmo crônica, né? Porque a árvore fala muito de uma duração muito longa, então uma doença ali que é para a vida toda, né? Então pode falar de doença hereditária, que vem da família, ou de uma doença crônica, tá? Mas fora isso, pode falar de via respiratória, né? A gente tem que lembrar que a árvore é muito ligada, né? Até se a gente for parar pra pensar na Amazônia. A Amazônia, todo mundo diz que é o pulmão do mundo. Embora a gente saiba, né, que cientificamente falando, não é a árvore em si, que, tipo assim, não é a Amazônia em si que é o pulmão do mundo. A gente vê muito mais que as algas, né, contribuem muito mais nesse processo de oxigênio e tudo mais do que as árvores, mas mesmo assim ela está atrelada a esse simbolismo, né, da árvore e do oxigênio, etc. Então aqui trata muito questões de pulmão, de via respiratória, de respiração também. Então aqui pode indicar problemas de respiração quando a pessoa perguntar. E assim, no geral, é uma carta que, como conselho para a saúde, fala de repouso, porque a carta da árvore é aquela coisa, né? É aquela carta que é uma carta parada. Então, assim, fique parado, igual uma árvore. Tipo, saiba descansar, entende? Mas se cair no negativo sobre o que não continuar fazendo, sobre o que não fazer em relação à saúde, é realmente se permanecer imóvel em relação a isso. Não procurar um médico, esperar que as coisas melhorem rapidamente do nada, como milagre, sendo que não vão. Então, é uma carta bem simples, tá? Em tema saúde. E é muito importante entender em que posição que ela cai no jogo, se é negativa ou positiva.